Amém. Semana passada nós ministramos sobre o perdão total dos pecados. Esse entendimento, irmãos, é a base do cristianismo, é a base do evangelho. A palavra evangelho no original significa boas notícias ou boas novas. E a melhor notícia que eu e você poderíamos receber é que Cristo Jesus veio até essa terra, nos representou num sacrifício vicário da cruz e morreu pelos nossos pecados. Então isso significa que os pecados foram pagos. Diga, eu creio que os meus pecados foram totalmente perdoados. Existem várias compreensões, e nós não estamos aqui para dizer que nós estamos mais certos do que outros, mas se você não entender que os seus pecados foram perdoados totalmente, o seu desfrute da vida cristã também não será total, porque você vai estar sempre com aquele sentimento de dívida. Então você vai encontrar com o Senhor com o sentimento de que está devendo, está em dívida, que está sujo, que está inapropriado. E aí você não chega até Deus, porque você acha que Deus está ali com a caneta na mão, o papel, lembrando você do seu pecado o tempo todo. Mas a Bíblia já diz lá em Apocalipse que tem uma pessoa que fica acusando você. Quem é? Não é o Espírito Santo, não é Jesus, não é Deus. Então esse papel de acusação Deus não faz com você. E a compreensão disso abre muito entendimento para você desfrutar de uma vida íntima com o Senhor. E hoje eu quero, de uma certa forma, continuar esse raciocínio bíblico para nós recebermos também revelação da palavra do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar sobre o descanso do justo. Aleluia! Se eu disser hoje que nós vamos orar aqui no final e algumas pessoas serão abençoadas, o que passa na sua cabeça quando você ouve a seguinte pergunta: Deus pode te abençoar hoje? Normalmente quando nós fazemos uma pergunta assim, uma boa parte das pessoas pegam isso e começam a analisar a si próprios. E eles pensam o seguinte: será que Deus vai me abençoar hoje? Aí ele começa a lembrar de como foi a semana. Deixa eu ver se essa semana não aprontei nada. Deixa eu ver se essa semana eu andei na luz. Deixa eu ver se essa semana tratei bem os empregados, a esposa, o menino, não chutei o cão na rua, não briguei com ninguém no trânsito. E aí a compreensão geral é essa. Eles tratam Deus como o Pai Natal, para o brasileiro Papai Noel, né? Então passou o ano fazendo coisa boa, vai ter a bênção. Fez uma coisa não tão boa, o saco de presente está fechado. E hoje eu quero falar disso com você, porque existem muitas bênçãos de Deus, mas eu vou te afirmar algo e você vai compreender até o final dessa ministração. Deus só pode abençoar o justo. Está ouvindo? Deus só pode abençoar o justo. A grande questão é se eu sou justo ou não. E hoje nós vamos avaliar isso à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque existe muita bênção para o justo. Eu quero ler algumas aqui rapidamente com você. Não precisa projetar, viu, Daniel? Que eu vou ler rápido. Salmo 5:12 diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cerca de benevolência. Salmo 37:25: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 34:15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Se você se encaixa na palavra, diga amém. Pode dizer amém. Provérbios 10:6 diz que as bênçãos coroam a cabeça do justo. Provérbios 13:21,
Os justos serão recompensados com o bem. Fala amém. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Salmo 92:12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Na velhice ainda dará fruto. Salmo 146:8. O Senhor ama os justos. Salmo 34:17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Provérbios 3:33. Habitação, a casa, a família dos justos, Deus abençoa. Provérbios 11:8. O justo é livre da angústia. Provérbios 15:29. O Senhor ouve a oração dos justos. Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E por último, o apóstolo Tiago 5:16. Muito pode por sua eficácia a oração de quem? Do justo. Tudo isso que eu falei aqui para você, tudo isso que eu li aqui para você, é uma promessa da palavra de Deus para quem? Está escrito. Para o justo. Para o justo. E talvez a grande dúvida da maioria dos crentes é: eu sou esse justo? Eu estou dentro dessa lista? Eu estou apto a receber essas bênçãos? Porque se você não tiver esse entendimento, a bênção não chega. Por quê? Porque você não tem fé. É aquele homem da mão mirrada. Mão fala de apropriação, de você pegar, de segurar, de abraçar. Aquele homem da mão mirrada, ele tinha uma mão que não conseguia. Então a palavra vinha e ele não agarrava aquela palavra. O Senhor fazia, o Senhor dava, mas ele não era capaz de receber. E isso pode estar acontecendo na sua vida. Que hoje mesmo o Senhor te dê revelação dessa palavra. E até o final desse culto, você vai receber todas essas bênçãos em nome de Jesus. Aleluia. Então quem é o justo? Justo é aquele que é sem pecado, sem transgressão. Justo é aquele que é íntegro, reto, que não há falhas, não há variação no seu caráter. Esse é o justo. E o mundo diz que o justo é aquele que faz mais coisas justas do que coisas injustas. Você já viu os artistas de TV? Você perguntar para um deles: você é uma pessoa boa? O que ele pensa? Ele pega uma balança e põe tudo que é bom que ele faz de um lado, tudo que é ruim do outro. Ele fala: eu acho que a minha balança está mais boa do que ruim. Será que a justiça é assim também? Justo é aquele que, de 100% do seu tempo, 70% ele é justo e 30% ele não é tão justo assim. Será que é isso mesmo? Não pode ser. Por quê? E hoje eu vou falar para você 2 formas de ser justo, segundo a palavra de Deus. 2 definições bíblicas do justo. Primeiro, aquela pessoa é justa quando ela cumpre toda a lei. Então, isso é uma verdade? Sim, está escrito na palavra de Deus, no Velho Testamento. É verdade. Então, deixa eu ler para você aqui, Deuteronômio 28:1. Coloca aí, por favor. Coloca na versão RA, por gentileza. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar a maioria dos mandamentos. É isso que está escrito aí? Não. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se continuar lendo aí, você vai ver
muitas consequências e está falando de bênção. Então, eu vou te abençoar. Então, essa é uma das maneiras de você ser considerada por Deus uma pessoa justa, ok? É quando você cumpre todos os mandamentos, todos. Ah, pastor, não pode ser a maioria? Não. Por quê? Tiago diz, Tiago 2,10, coloca aí por favor. Olha o que o apóstolo Tiago diz: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de quantos? Todas. Então não existe alguém quase justo. Não existe alguém mais ou menos justo. Se você quer ser justo perante Deus pela lei, você tem que cumprir todos os mandamentos. E quando eu falo todos, são todos os mandamentos e todos os dias. Por quê? Você cumpre hoje, amanhã tem que cumprir de novo. Você não pode cumprir o mandamento só uma vez. Honra pai e mãe. Não, no aniversário da minha mãe eu dei parabéns para ela, então já honrei. Não, no dia seguinte tem que honrar de novo. Você sabe, os mandamentos, lá na palavra de Deus, são resumidos em 10. Mas esses 10 é uma representação de um tanto. Se você somar todos, são 613 mandamentos para você cumprir e ser considerado justo lá no final. Eu pergunto, alguém aqui seria capaz de ser justo obedecendo todos os mandamentos? Vamos fazer um teste com os 10. Você vai fazer uma autoavaliação. Sem acusações, cada um com o seu. Não precisa me responder. E eu vou começar de trás para frente. E vamos ver se a gente chega até o primeiro. 10º mandamento. Não cobiçarás a esposa, o boi, a fazenda. Hoje em dia é o quê? É o carro. O iPhone do irmão que está aí do seu lado, que é mais novo que o seu. Alguém aqui já caiu no pecado da cobiça? Não? Alguém aqui, algum solteiro, no dia do casamento de alguém, pensou assim, por que não sou eu ainda? Alguém aqui estava no autocarro andando, num calor, e passou alguém do carro do lado, e você diz, ô Senhor, olha lá o ímpio, Senhor, e eu aqui servindo ao Senhor. Alguém aqui já ficou incomodado porque o seu vizinho recebeu um elogio e você não? Você sabe, chorar com quem chora é muito fácil, qualquer um faz isso. Agora, rir com quem está rindo, não é para qualquer um. Isso é o quê? Cobiça. Vamos continuar, não precisa. O 9, não darás falso testemunho sobre o outro. Você já acusou alguém injustamente? De uma coisa que lá na frente você viu que você estava errado? As crianças então nunca fizeram isso. Isso aí é coisa só de adulto. 8, não furtarás. Ah, pastor, eu não sou ladrão. O ladrão é só quem rouba muita coisa? Quando você pediu uma caneta emprestada e não devolveu? Qual o nome que dá para isso? Aquele livro que eu te emprestei um dia. Quando você está lá no seu trabalho, presta atenção, eu falei que é um autoteste. Avalie só você. Quantos aqui já estavam no trabalho
E todo contrato de trabalho você vende o seu tempo por um dinheiro, não é isso? Então você vendeu lá 8, 9 horas por dia. Quantos aqui no trabalho já pegaram desse tempo que é vendido, que é do chefe, para usar o seu Instagram pessoal? Isso é o quê? Qual o nome nós damos para isso? Você está roubando tempo, que aquele tempo foi vendido, não é seu mais. Vamos continuar? 7º mandamento. Não adulterarás. Não, pastor, nunca adulterei. Ok. Mas Jesus, explicando esse mandamento, ele diz o seguinte: se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, já adulterou. Não preciso nem falar, né? 6º, não matarás. Não, pastor, isso aí certeza, nunca matei ninguém. Mas você já xingou alguém? Jesus falou: aquele que chama o irmão de tolo, aquele que ira sem motivo, está sujeito ao julgamento de fogo. Então, eu falei quantos? 4. 4 mandamentos, acho que todo mundo aqui já reprovou. Ou alguém aqui, ergue a mão. Esse aí eu quero ter certeza, ergue a mão. Foi aprovado em todos. Ergue a mão, deixa eu ver se tem algum anjo. Talvez você não é desse mundo, a gente precisa te conhecer. Então, presta atenção. Eu fiz esse teste só para você perceber que é impossível você se tornar justo pelo seu próprio esforço. É impossível. E aí, a conclusão que nós temos é que a obediência à lei é boa. Isso é bom para a nossa vida. Deus colocou isso para ensinar o homem. Mas a lei é incapaz de mudar, transformar uma pessoa. Porque a lei fala de algo bom, mas não te leva a cumprir esse algo bom. A mudar coisas aí do seu interior. Hebreus capítulo 10, verso 1. Olha o que o escritor de Hebreus diz sobre a lei. Hebreus 10, 1. 1, 2 e já. Ora, visto que a lei tem sombra dos tempos vindouros. Irmão, só um parênteses. O que são esses tempos vindouros? Depois de Cristo. Visto que a lei tem sombra dos tempos vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode o quê? Tornar perfeito o ofertante. Ou seja, quem está seguindo aquela lei. Você colar os 10 mandamentos lá no seu guarda-roupa todos os dias, no espelho, no espelho da casa de banho, para te lembrar todo dia, não vai produzir uma mudança necessária para você não fazer aquelas coisas. Nós precisamos de ser transformados. Para que serve a lei então? A lei serve para medir você. A lei serve para mostrar para você que você é todo errado e precisa de um Salvador. Então, a lei nos conduz até Cristo. A lei nos mostra, a lei amplia os nossos erros, amplia o nosso coração, amplia o nosso pecado e nos leva à consciência de que eu preciso de Jesus para mudar a minha vida. Eu já tentei. Quantos aqui já erraram na mesma coisa e você diz, não, agora eu vou resolver esse negócio. Aí você foi num retiro espiritual, voltou de lá e falou, não, agora vai acontecer. Aí você fez um jejum, 21 dias, fala, agora Satanás vai perder. E às vezes cai na mesma coisa. Porque você está tentando transformar a sua vida no base do seu esforço. Nós precisamos de Cristo. Cristo é o único capaz de transformar a nossa vida e vivermos acima da lei. Quantos creem? Diga amém. Amém. Então, olha o que a Bíblia diz. Romanos 3, 20. Coloca aí rapidinho esses
próximos 4. Romanos 3:20 diz assim: visto que ninguém, diga ninguém, ninguém será considerado justo, né, justificado, diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso que eu estou te falando. A lei serve para mostrar que você pecou. Vou dar um exemplo para você. Eu estava lá em casa hoje, vesti minha roupa, olhei no espelho e vi que a minha calça estava curta. Você está vendo? Você não tinha visto. Agora você vai reparar o tempo todo só porque eu falei. Isso é o quê? A lei. A lei mostra para você que você não ama a Deus. Porque o primeiro grande mandamento é esse: ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com todos os seus pensamentos. E aí você acorda todo dia dizendo: agora eu preciso amar a Deus, eu colocar o meu coração nisso, eu preciso olhar para isso. E aí acontece coisa, e aí o irmão falta o culto para ir na praia. Aí ele lê a lei lá na praia, alguém fala para ele, meu Deus, hoje eu não amei ao Senhor. Com todo o coração, todo o entendimento, toda a tua alma, todo. Então, a lei serve para acusar você. Volto a dizer, a lei é boa, perfeita, é o Senhor. Mas ela não é capaz de transformar. Quem deve transformar é quem? Cristo. Mas eu vou ler isso para você. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, parte 2 do versículo. Avança. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, o que está escrito aí? Ninguém será. É o 16. É que o versículo é grande, ele divide em duas. Ninguém será justificado. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo será justo pela fé. Os irmãos aí me ajudem. Estou precisando da sua ajuda aí para agilidade. Olha lá. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo será justo pela... O que é ser justo pela fé? Daqui a pouco eu te falo. Vamos ler só mais um. Gálatas 2:21. Olha o que diz Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois, se ser justo é mediante a obedecer à lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Por quê, irmãos? Se eu e você pudéssemos nos justificar, pudéssemos ser considerados justos pelo nosso esforço, pela nossa obediência à lei, pela nossa força em vencer o pecado, precisava de Jesus vir na cruz? Não, você ficava só com Moisés. Não precisava ter vindo Jesus na cruz. Por que Jesus veio na cruz? Porque a Bíblia diz que um dia Deus procurou um justo na terra, não achou nenhum. E não acharia nos tempos de hoje também. Por isso teve que vir Cristo para morrer no nosso lugar, para nos dar a possibilidade de sermos justos pela fé. Eu sei que esse assunto, talvez você nunca ouviu ele, e é um pouco assim, te deixa muito pensativo. Mas nós temos que escolher ficar com a palavra de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo que ninguém vai chegar lá no céu dizendo: ufa, ainda bem que eu me esforcei. Ainda bem que eu não fiquei olhando para a vizinha. Ainda bem que eu cumpri tudo. Por isso estou aqui. Alguém vai falar isso lá no céu? Pelo contrário, nós vamos chegar lá em lágrimas dizendo: foi por causa dele. Ele me colocou aqui nesse lugar. Ele abriu as portas. Ele transformou-me. Ele me deu uma nova vida.
Ele foi a razão de eu ser considerado justo. Então, se não podemos ser justos pelo nosso esforço, também não poderíamos ser abençoados por Deus, porque Deus só pode abençoar o justo. Como é que nós resolvemos então essa equação? Pela minha força eu não consigo ser justo, e Deus só pode abençoar o justo. Lá no céu só entra gente perfeita, só entra justo. Como é que resolve isso? Justiça pela fé. Diga, justiça pela fé. Então você pode ser considerado justo pelo seu esforço, ou você pode ser considerado justo porque alguém te deu o título de justo. Até o final você vai escolher qual caminho você quer andar. Por quê? Vamos dar aqui o exemplo de Abraão. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Coloque aí, por favor. Deixa eu só passar a referência que eu esqueci de anotar aqui. Coloque Romanos 4, 1. Isso. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos lembrar aqui qual foi o chamado de Abraão? A Bíblia está descrevendo a história, de repente aparece Abraão. Não fala nada dele antes. De repente, Deus aparece para Abraão, fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Eu vou te abençoar. Se alguém te abençoar, eu abençoo. Se alguém amaldiçoar, eu amaldiçoo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será um pai de grande multidão. Agora eu pergunto para você, o que Abraão tinha feito para ser abençoado dessa maneira? Nada. E é o mesmo dilema que nós estamos aqui hoje. Deus traz uma promessa para você, a primeira coisa que o inimigo faz é: o que você fez para receber essa bênção? Será que vai receber mesmo? O que você fez para Deus para ser abençoado? Você quer orar pela sua família, mas o que você plantou? O que você pagou? Qual o sacrifício que você fez? E Abraão não fez nada, mas a Bíblia diz que ele alcançou justiça porque ele decidiu acreditar que Deus o considerou assim. É como se Deus chegasse para você e falasse: eu quero te abençoar. Se você ouviu a palavra, está aqui conosco, o que você vai dizer? Manda a bênção, eu quero receber, estou pronto agora. Mas se você está cheio de condenação e dúvidas, o que você vai dizer? Não, Senhor, espera aí que eu vou tirar um tempo para me santificar. E depois disso eu volto para ser abençoado. Mas aqui está dizendo que Abraão foi justificado pela fé. E quando Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa bênção de Abraão é a que vale hoje. Não é mais a obediência à lei, porque a lei nem existia nessa época. A lei veio depois e já encerrou o tempo da lei. Quantos estão entendendo? Então, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso aprender a isso. E aí no verso 4, continuando aqui a leitura, o apóstolo Paulo dá-nos um exemplo para nós entendermos isso. Ele diz: ora, o que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim o quê? Dívida.
Então vamos imaginar que o Helder fez um contrato de trabalho. Aí ele trabalhou o mês todo. Lá no final chega o chefe dele e diz: olha, você tem que agradecer muito a Deus por mim, porque eu vou te dar um salário hoje. Isso é bondade minha. O que o Helder vai dizer? Bondade não. Eu trabalhei, esse salário é meu. Por esforço. Mas vamos imaginar que um dia o Helder decide não trabalhar. Passa o mês todo na praia. E aí chega lá diante do chefe. E ele pensa o seguinte: meu chefe é uma pessoa tão boa, eu tenho certeza que ele vai pagar o salário. Esse salário, se o chefe pagar, é dívida ou é favor? Favor. E aí, vamos ler aqui o versículo. Verso 5. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quem obedece à lei pode chegar diante de Deus e cobrar a dívida. Por quê? Você obedeceu à lei. Você obedeceu os 10 mandamentos. Você pode ir lá no escritório do Senhor e falar: Senhor, pode mandar a bênção aí, porque o Senhor falou que se atentamente ouvir, se eu cumprir todos os mandamentos, então o Senhor vai me abençoar. O Senhor tem que me abençoar. Deus então se torna devedor daquela pessoa. Isso é ser justificado pela lei. Alguém consegue fazer isso? Deus está devendo favor para alguém? Mas aí ele fala da outra forma. Ele fala: você não trabalhou. Você não conseguiu cumprir toda a lei. Você falhou. Mas você crê na bondade do Deus. E você vai lá e ele paga assim mesmo. Isso é o quê? Favor. Deus te deve alguma coisa, mas ele quer te abençoar. Mas você vai receber essa bênção porque você fez por merecer ou porque você está confiado na bondade de quem quer dar? Isso é justificação pela fé. Você não cumpriu toda a lei, alguém cumpriu no seu lugar. Esse alguém foi quem? Cristo Jesus. Ele veio, cumpriu toda a lei, não errou em nenhum, não tropeçou em nenhum. Foi considerado justo. Morreu na cruz no seu lugar e trocou a justiça que ele tinha, nos deu. E nós recebemos isso pela fé. Então, Deus pode te abençoar hoje? Sim, se você crer. Não se você quiser merecer. Você pode receber as bênçãos do justo? Sim, se você crê que a sua justiça não é fruto do seu esforço, mas fruto do sacrifício da cruz do Calvário. Senhor nosso Deus, Jesus. Quantos estão começando a entender? Vamos continuar a leitura, verso 6, ali de Romanos 4. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado. Irmãos, o que é bem-aventurado? Abençoado, bendito. Davi declara que é bem-aventurado o homem a quem Deus atribui o quê? Justiça. Independente, diga independente. De quê? Obras. Davi disse lá atrás o seguinte: abençoado é aquele irmão que recebe algo de Deus, não porque ele fez para merecer, mas porque ele creu na bondade de Deus. Então Davi diz o quê? Esse é abençoado. Nós às vezes olhamos para isso, e principalmente os que vivem ainda na lei, ficam indignados. Como que uma pessoa assim pode ser abençoada por Deus? Eu estou aqui tentando cumprir a lei, eu estou aqui tentando ser esse homem justo, e o outro pecador chegou agora com um pouquinho de lágrima e já foi abençoado.
Qual que é a base que cada um chegou diante de Deus? Um chegou na autoconfiança, na autojustiça. O outro chegou na justiça de Cristo. Um chegou dizendo: Deus, o Senhor me deve. Tudo bem, Deus vai falar: tá bom, você quer ser abençoado mediante a lei? Então vamos analisar a obediência à lei. Só que Deus vai achar inconsistência. Deus vai achar tropeço num preceito. Isso anula toda a obediência. Mas quem chega diante de Deus dizendo: eu sou abençoado porque sou justiça de Deus em Cristo Jesus, Cristo fez a justiça no meu lugar, esse tem fé para receber. Mesmo que ele não cumpriu toda a lei, e ele sabe disso. Mas ele chega confiando no sangue de Jesus e não no seu próprio esforço. Esse, Davi diz que é abençoado. Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são o quê? Perdoadas. E cujos pecados são cobertos. Verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o quê? Eu não sei você, mas eu quero ser esse homem aí. Eu não quero que a minha bênção dependa do meu esforço, porque eu não consigo. Eu não quero que a unção de Deus e a vida de Deus seja mediante ao que eu consigo produzir, porque eu não consigo produzir isso. Eu quero viver debaixo da bênção do Senhor, baseado no sacrifício de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Por que aqui diz, e aqui você tem que ter ouvido a palavra de domingo também para entender, por que Deus jamais vai imputar sobre esse aqui os pecados? Porque todos os seus pecados foram pagos em Jesus. Por isso é possível isso acontecer comigo e com você. Mas se eu e você não crermos nisso, isso se torna inválido. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não anulo a graça de Deus, eu creio na graça de Deus. Eu não anulo o sacrifício de Jesus. Porque quando você crê na justificação pelas obras, você anula o sacrifício de Cristo. Você diz: Jesus, obrigado que o Senhor morreu na cruz por mim, eu recebi a salvação, agora a transformação e a santificação depende de mim, não é o Senhor. É a mesma coisa você chegar para Deus e falar: Deus, o Senhor fez um projeto furado, porque Jesus só me ajuda um pouco. Jesus só me dá o passaporte do céu, a manutenção e o caminho até lá é comigo. Será que alguém vai chegar lá assim, pelos seus próprios meios? Se para colocar você no céu você dependeu de Jesus, para manter você lá, ou você chegar até lá, você vai chegar sem Jesus? É impossível. Por isso, a Bíblia diz que Davi declarou isso. É abençoado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E isso tem uma consequência prática. Vamos entender melhor isso? Vou tentar ser o mais breve possível, mas até 5 horas da tarde eu vou terminar com certeza. Vamos pensar na questão do pecado. Só fazer um parênteses aqui para você entender. Como é possível alguém ser justo se não tiver obras? Se eu não cumprir toda a lei, como vou ser considerado justo? Muitos pensam isso. Como é que eu vou ser justo se tem um monte de falhas na minha vida? Então vamos entender um raciocínio bíblico. 2 Coríntios 5, 21. Aqui está falando de Jesus. Olha o que ele diz sobre Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Está falando aqui de quem? Jesus. Jesus pecou em algum momento da vida dele? Não. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós.
para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Jesus pecou para ser considerado pecador ali no momento da cruz? Jesus pecou para que ele se tornasse pecado ali no momento da cruz? Não. Da mesma maneira que Jesus não pecou para ser considerado ali um pecador no meu e no seu lugar, eu e você também não vamos conseguir obedecer toda a lei para ser considerado justo. Lá na cruz houve uma troca. A sua natureza pecaminosa, ele assumiu para ele. E a natureza divina de santidade, ele entregou para você. Por isso, não pense que o ser justo é lá no final da vida, quando você passa a vida cristã toda, assim como Jó, desviando-se do mal, cumprindo todos os preceitos, e lá na frente, lá no final, um pouquinho antes de entrar no céu, você vai conseguir ser justo. Não pense isso, porque isso nunca vai acontecer. Deus já te declara justo no início da sua caminhada cristã. Ele diz, você foi justificado, não pelas suas obras, não pela sua obediência, não pelo seu esforço, mas porque você creu que Jesus fez isso por você. Anda agora como justo, viva agora como justo. Aleluia. Vamos pensar uma outra coisa também. O salmista diz, Salmo 51, 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu digo para você, por esse versículo nós entendemos que todo homem nasceu pecador, sim ou não? Alguns creem que se tornam pecadores no dia que fez o primeiro pecado. Então os bebês já são os piores. Eu estava na casa de um casal ontem, e duas menininhas lindas ali, brincando uma com a outra, são irmãs. Aí um pegou o brinquedinho da outra. A outra foi, já avançou, puxou o cabelo assim, que quase... Isso é pecado, irmãos? Quem ensinou isso para elas? Você, pai, ensina o seu filho a ser egoísta? Ó, filho, vou te dar um chocolate, mas não dá para ninguém. Que a vida é assim, você cuida só de você. Não, você nasceu pecador. Você nasceu miserável, nasceu pobre, nasceu cego, nasceu nu. Mas isso tem um motivo. Por que você nasceu pecador? Porque Adão te deu essa herança. Vamos ler isso na Bíblia? Romanos 5,17. Olha lá, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 18, presta atenção nesse. Assim como por uma só ofensa, qual ofensa é essa, irmãos? A mordida na maçã. Por um só pecado veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Você se tornou pecador por causa de Adão. Você vai falar, pastor, mas é muita injustiça. É mesmo, você está no mundo injusto. Mas se você acreditar dessa maneira, então quantos acreditam? Porque está escrito aí, não precisa de explicação. Você se tornou pecador por causa do outro. Aí, qual que é a outra metade do versículo? Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Que dá vida. Se você crê que se tornou pecador porque Adão pecou, você também pode crer que se tornou justo porque Jesus foi justo. Isso é o quê? Justificação pela fé. É você crer que Ele te deu isso. Ele te deu. Oh Deus, como eu gosto de falar desse assunto. Então, a lei nos mostra o que é justo, mas não nos dá poder para nos tornar justo.
E por isso muitos cristãos hoje vivem com peso. Porque eles querem seguir Jesus. Eles creem que Jesus deu uma nova vida, mas não entenderam ainda que Jesus justificou dos pecados. Eles ainda querem pagar penitência pelo pecado. Muitos evangélicos até criticam os católicos porque fazem aquelas penitências, mas ele faz também. Ele chega aqui num culto desse, antes de louvar, ele faz uma limpeza espiritual nele mesmo. Já viu isso? Uma pessoa chega e fala, espera aí, que eu vou pedir perdão por todos os meus pecados primeiro. Só depois eu vou adorar a Deus. Isso é o quê? Justificação pelas obras. Ele está se sentindo pesado. Ele serve a Deus, mas ao mesmo tempo sente que não deveria servir. Ele não tem a consciência que Deus já perdoou aquele pecado, e ele fica querendo pagar o pecado que ele mesmo cometeu. Mas se você quiser pagar o seu pecado, é impossível, porque ele já foi pago. Você já almoçou com alguém assim generoso, que na hora de pedir a conta já foi paga? A pessoa saiu antes, pagou e você nem viu. Isso é você querendo pagar o seu pecado. É você chegar lá diante de Deus, querendo mostrar o arrependimento, o sacrifício ou qualquer outra coisa, mas Deus vai falar para você, já foi pago isso aqui, meu filho, levanta, sai daí, avança. Mas você continua querendo pagar o seu pecado. Querer pagar a nossa ofensa, o nosso pecado, é o tempo da lei. Diante de Deus já foi pago. João diz, filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Mas se todavia pecar, lembra, nós temos um advogado, o justo. O que o advogado vai dizer para você? Está pago. Não viva debaixo de condenação, isso já foi resolvido. Isso é justificação pela fé. E eu vou te falar que a maior bênção do justo, quando ele entende isso, é o descanso. A maior bênção que você pode ter é o descanso de saber que os seus pecados foram perdoados. Agora Deus olha para você como justo, porque Ele não está olhando o seu esforço, Ele está olhando o sangue de Jesus que cobriu você. Lá em Hebreus 9:11, o pessoal do louvor já pode subir aqui, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, quando alguém cometia um pecado, uma transgressão, ele não poderia simplesmente orar e falar, Deus, perdoa os meus pecados. Ele não podia fazer isso. Alguém tinha que pagar por aquele erro. E esse alguém eram animais. Então, de acordo com o tamanho do pecado, com o tamanho da consequência, essa pessoa levava o animal, sacrificava o animal para que o sangue desse animal pagasse pelos erros, pelos pecados. Mas isso acontecia todo pecado. Todo pecado. E aqui está dizendo que o sangue de Jesus não é sangue de bode ou de um animal qualquer. É o sangue do Filho de Deus. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, disse João Batista. E aqui Jesus não precisou fazer vários sacrifícios, porque o sangue dele era tão santo, que ele fez um sacrifício que valeu por todos. Esse sacrifício de Jesus pagou quantos pecados da sua vida?
Todos. Se todos os seus pecados foram pagos, por que você ainda aceita condenação sobre a sua vida por algum deles qualquer? Por que você ainda fica tímido a chegar diante de Deus? Por que você ainda fica inseguro ao fazer uma oração e pedir uma bênção, procurando meios de querer pagar algo que você fez, sendo que já foi tudo pago? Nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos, como diz o escritor de Hebreus, entrar com ousadia diante do trono do Senhor e receber pela fé graça, auxílio, poder. Pula mais para frente, Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Ora, presta atenção nesse verso seguinte: todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer, quantas vezes, irmãos? Muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Aquele sangue do animal ali, aspergido sobre a tampa, o propiciatório ali da Arca da Aliança, aqui está dizendo que ele cobre o pecado. Por que cobre? Porque é só por enquanto, só até a próxima transgressão, que eram muitas. Então o sacerdote tinha que dia após dia sacrificar por ele mesmo e depois pelo representado. E o que está dizendo aqui sobre Jesus? Então esses sacrifícios dos animais não podem remover pecado, só pode cobrir. Verso 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Se você for comigo para Israel o ano que vem, novembro do ano que vem, nós vamos visitar um lugar lá que mostra uma réplica do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés tem 7 elementos ali sagrados, desde do altar do holocausto, a bacia de bronze, lá dentro o incenso, o candelabro, a mesa dos pães, o santo dos santos, né? A arca da aliança e a tampa da arca da aliança. É só isso que tem lá dentro. Observa que não tem cadeira. Por que não tem cadeira? Porque o serviço do sacerdote de purificação por ele mesmo e pelas pessoas nunca parava. Por que você pode hoje receber descanso na sua alma e saber que todos os seus pecados foram perdoados? Porque aqui diz que ele fez um sacrifício e assentou, terminou, concluiu. Não há mais necessidade mais disso. Não há mais oferta pelo pecado mais. Por quê? Porque ele fez isso com o sangue dele. Sentou-se. Um sacerdote nunca sentou, nunca. Mas ele fez. Por isso eu e você podemos confiar que todos os pecados foram perdoados. E qual que é a consequência disso? Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé, coloca lá, temos o quê? Paz. Justificados mediante a fé, temos paz, descanso, certeza, convicção de que agora eu ando pela fé. Eu sou justo pela fé. Por que o inimigo quer que você não se sinta justo? O diabo quer que você se sinta impuro. Por quê? Porque quem se sente impuro vai produzir obras de impureza, vai aceitar a escravidão do pecado. Por quê? Porque ele se sente daquilo. Ele diz, mais um a menos, já estou mal mesmo.
Mas quem tem certeza do sacrifício de Jesus pelos seus pecados, ele diz: o pecado não tem domínio sobre mim. O Senhor me libertou, o Senhor pagou por todos eles. Eu vou viver intensamente com Deus. Eu vou entrar ousadamente diante do Senhor, não confiado no que eu fiz ontem, essa semana. Não, eu vou entrar porque Ele me fez justo. Ele me colocou na posição do justo. Não foi eu que me coloquei lá. E da mesma forma que Ele me pôs, Ele me mantém também. E nós vivemos uma vida de santidade. Mas eu preciso decidir hoje o que vai me gerar descanso. O meu esforço em obedecer toda a lei, ser um homem íntegro, um marido íntegro, um pai, um líder que não erra. Ou se eu vou me levantar todos os dias e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me tornou justo. Vou praticar obras de justiça. Vou viver na santidade do Senhor. Porque eu não sou capaz de produzir isso, mas o Senhor em mim é que produz. E qual que é a consequência disso? Descanso. Descanso. Como eu conheço cristãos atribulados. Estão o tempo todo com sentimento de dívida. Não entenderam o perdão dos pecados. Não entenderam a justificação pela fé. Estão o tempo todo querendo justificar nas obras. Querendo fazer coisas para chamar a atenção de Deus. Querendo fazer para merecer. Mas eu quero te convidar hoje a receber favor. A chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não mereço, eu não fiz, eu não plantei tudo que o Senhor quer me dar, mas eu creio que o Senhor quer me dar, eu creio que o Senhor quer me abençoar. Se você tem esse coração, com essa atitude, fica de pé no seu lugar. Nós vamos ministrar a ceia, e é importante que você tenha esse entendimento. O dia da ceia é para você lembrar que é pecador, ou é para você lembrar que o sangue limpou os seus pecados? O sangue limpou os seus pecados. Pastor Rani. Mas deixa eu ler só mais 2 versículos. Irmãos, me dá um minutinho, só mais 2 versículos. Hebreus 4, de 1 a 3. Coloca lá, por favor. Você sabe que a Bíblia diz... Obrigado. A Bíblia tem pelo menos 365 versículos que diz o seguinte: não temas. Não tenha medo. Não tenha medo do inimigo, eu estou com você. Não tenha medo da peleja, essa peleja é minha. Não tenha medo de alguém que se levanta contra você, porque vai levantar para cair. Não tenha medo. Mas aqui é o único versículo que a Bíblia fala: tenha medo. Olha lá, temamos. Medo do quê? Vamos ler. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciados as boas notícias. Quais são essas boas notícias? Os seus pecados estão perdoados. Olha para Deus assim. Ele te olha dessa maneira. Como se deu com eles. Mas essa palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Versículo 3, essa palavra é para você. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Falta em alguma área da sua vida descanso? É porque está faltando fé. Não sei se é a sua questão familiar, não sei se é a questão do seu trabalho. Se tem algo roubando a sua paz, o seu descanso, creia que o Senhor é quem te abençoa. Não distribui ainda, só fica parado. Não, quem pegou fica, não tem problema. Não é pecado. Porque senão você perde um pouco da atenção. Agora, último versículo, para a gente orar. Pastor Rainer vai orar aqui conosco. Isaías 55, 1. Olha o convite de Deus para você. A todos vós
os que tendes sede. Vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai e comei. Como? Sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. O Senhor está te convidando a desfrutar de uma vida de graça, uma vida de favor. O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. Volto a dizer, eu não quero receber de Deus o que eu mereço, porque o que eu merecia, Jesus fez isso no meu lugar. Eu quero receber o que Ele quer me dar. E a Bíblia diz que Deus se alegrou em compartilhar o seu reino conosco. Mas Deus é rico demais para vender alguma parte da herança que Ele quer te dar. E você é pobre demais para comprar algo de Deus. Por isso Ele diz: vem, compra, sem preço, sem dinheiro, sem merecer. Quando você ouve essa palavra, a paz preenche o seu coração. Porque você chega diante de Deus, não porque você fez ou deixou de fazer, mas porque Ele está te convidando a vir receber. E hoje, ao tomar essa ceia, quero convidar você a ter revelação dessa palavra. O que possibilitou você chamar Deus de Pai foi o sangue de Jesus. Não foi porque você um dia olhou para Ele e se tornou bom. Aliás, certa vez chamaram Jesus de bom. Ele diz: por que vocês me chamam de bom? Bom só existe um, é o Pai. Vamos participar da ceia.